Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de ciência política, hoje com a temática formas de governos e regimes políticos. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de ciência política, hoje discutindo a temática formas de governo e regimes políticos. As contribuições do texto hoje são do professor Ricardo Correia Coelho, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Reunimos sobre a denominação de autocracia todos os regimes políticos fechados à influência popular na escolha dos governantes. Etimologicamente, esse termo indica que o governo é derivado de si mesmo, isto é, dos governantes. Em grego, auto, referido a si próprio, e kratos, poder, e não dos governados, como o caso da democracia, em grego demos, povo, e kratos, poder. Embora a denominação corrente para designar esse tipo de regime seja o autoritarismo, optamos pela utilização do termo autocracia por duas razões. A primeira é porque autocracia é um termo tecnicamente mais preciso, pois designa todos os regimes autorreferenciados, em que o grupo no poder monopoliza o acesso ao exercício do governo. E a segunda é que o termo autoritarismo descreve tecnicamente com maior precisão um tipo de regime autocrático, e não todos. Aqui então, pelo nosso autor, a gente vai observar que grande parte das discussões estão relacionadas a dois termos importantes, que vão aparecer como dois sistemas de governo, que seria a autocracia, o governo que efetivamente é o poder de si próprio, e a relação do totalitarismo, também que vai ser um aspecto discutido dentro desse universo, bem como também a sua comparação com os processos democráticos, que efetivamente trazem uma outra linha de raciocínio com relação às características do governo, sendo muito mais aberta e a participação, em alguns casos, sendo muito mais intensa. Vamos então ao nosso próximo slide. As autocracias ou regimes autocráticos são as formas menos graves de regimes autoritários, ao menos quando comparados com os totalitários. Ainda que não tenham o nível de controle dos regimes totalitários, as autocracias ainda são caracterizadas pela repressão brutal da população. Liberdades fundamentais como a de opinião, expressão e oposição são limitadas, quando não totalmente restringidas. As autocracias podem tomar várias formas monárquicas, militar ou religiosa, por exemplo, mas são sempre caracterizadas pela concentração de poder na mão de um ou mais autocratas ou ditador. Algumas até utilizam instituições democráticas como eleições e parlamentos, mas que servem apenas para reforçar o poder do regime, sem dar voz à população. Ainda que seja uma forma branda de autoritarismo, as autocracias ainda não chegam perto das garantias e da segurança dos regimes democráticos. Aqui fazemos efetivamente uma comparação. O processo da autocracia, do controle, da concentração do poder, diferentemente das características dos processos democráticos, que vão, em outras palavras, trazer essa perspectiva da participação popular, direta ou indireta, abrindo basicamente características de opiniões, características de participação, características de envolvimento. Aí sim, nós temos a relação de um processo democrático. Ao contrário disso, os regimes de autocracia também são regimes voltados a uma característica de concentração de poder, muito distante dessa relação de participação de pessoas dentro de um sistema de governo, e sim relacionado principalmente àqueles que estão no poder, centralizando o poder e deixando cada vez mais distante essa relação governo e sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide.
Durante a maior parte da história, a humanidade viveu sob regimes autocráticos. E ainda hoje, uma grande parcela da população mundial vive sob autocracias, sobretudo em países da África e Ásia. Essas assumem formas muito variadas ao longo da história. Do despotismo oriental, termo que designa os diversos regimes asiáticos pré-contemporâneos, como os dos impérios chinês e japonês, dos sultanatos árabes e da Índia. As monarquias absolutas europeias do século XVI e século XVIII, das repúblicas autocráticas da Europa, como a dos doges de Veneza durante a Renascença, as monarquias constitucionais europeias, como da Inglaterra no século XVII, dos regimes nazista da Alemanha, de Hitler e comunista, da União Soviética às ditaduras militares na América Latina e em diversas partes do mundo durante o século XX. Nesse sentido, o autor traz diversos exemplos de autocracia, entendendo que nós temos exemplos históricos e também temos exemplos contemporâneos, onde você pode efetivamente analisar esse processo do controle, esse processo de centralização das decisões, bem como também as ordens do Estado ficam centralizadas na mão de poucas pessoas. Diferentemente do processo democrático, onde a intenção é efetivamente a participação das pessoas para a construção de um Estado mais aberto. Assim a gente observa que até mesmo na atualidade, no momento contemporâneo que nós vivemos, é efetivamente a existência de processos autocráticos ainda estão presentes na nossa sociedade, de forma a entender que esses processos são controladores, são centralizadores do poder na mão de poucas pessoas que estão nesse poder desses estados. Vamos então ao nosso próximo slide. Uma década e meia mais tarde, Raymond Aron, pensador francês, retomou a utilização do termo, expandindo a sua aplicação à descrição de outros regimes na obra Democracia e Totalitarismo, publicada em 1965. Por ser essa concepção mais abrangente, recobrindo não apenas os regimes nazista e stalinista, mas também regimes ainda existentes no mundo atual, como o da Coreia do Norte e o de Cuba. Nos baseamos nos critérios estabelecidos por Aron para qualificar esse tipo de regime. Comecemos por oferecer uma definição bastante sintética. Regimes totalitários são aqueles em que o grupo governante não só detém o monopólio do acesso ao exercício do governo, como também pretende exercer o controle total sobre a sociedade. Aqui podemos perceber que os comentários do nosso autor vai se basear no trabalho apresentado por Raymond Aron, onde discute basicamente grande parte dessas estruturas existentes na contemporaneidade que são classificadas como processos totalitários, como processos onde existe o controle na mão de poucos, que vai efetivamente, como citamos anteriormente, distanciar aquele processo de participação da sociedade diante de toda a relação do Estado. Assim, nós temos muitos exemplos aí que foram citados, bem como também aqueles historicamente que construíram toda a estrutura que hoje reflete em grande parte desses estados que praticam hoje essa relação de um totalitarismo. Vamos então ao nosso próximo slide. Diferentemente dos regimes autoritários, que podem ser mais ou menos liberais, de acordo com o grau de liberdade civil que concedem aos governados, os regimes totalitários são essencialmente antiliberais, ao não reconhecer qualquer esfera da vida social livre da intervenção do Estado. É claro que essa pretensão totalitária nunca se realizou inteiramente. Caso contrário, uma vez implantado o totalitarismo em uma sociedade, esta nunca mais conseguiria se ver livre dele, pois se encontraria totalmente controlada pelo Estado. Na verdade, mesmo sob regimes totalitários, resta sempre alguma esfera de liberdade para os indivíduos, como decidir com quem casar,
ou a profissão a exercer. No entanto, inclusive nessa esfera limitada da vida privada, alguns regimes totalitários, como os nazistas, restringiram essa liberdade de escolha ao proibir o casamento entre alemães e judeus e ao obrigar os prisioneiros nos campos de concentração ao trabalho forçado. Aqui nós trazemos então essa característica extremamente importante da análise do nosso autor, que vai, em outras palavras, decorrer sobre as descrições dos processos totalitários, os processos relacionados a essa concentração de poder, que vai, em outras palavras, trazer para todos nós essa concepção importante dessa relação de autocracias que foram discutidas dentro desse universo. Universo de estados que têm o controle em suas mãos, que vão efetivamente, como citamos anteriormente, distanciar essa relação do Estado com as pessoas em termos de participação. E sim, basicamente, estabelecendo essa relação a partir de um controle estabelecido e uma imposição feita, diminuindo todo o processo da liberdade para essas pessoas. Assim, nós temos então essa relação desses sistemas que vão, em outras palavras, traduzir-se como processos de controle de uma sociedade e de centralização do poder. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esses sistemas de governo, para então nós compreendermos grande parte das realidades que vivemos hoje. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.